Olá, pessoal. Estamos começando aqui a terceira temporada do Join the Meeting, o podcast da Numen. E hoje a gente vai falar de um tema, dando continuidade a um tema que a gente já conversou um pouco. Vamos falar sobre o case de implementação de EWM da Sucafina. E para isso a gente trouxe aqui novamente nossos especialistas. Renan. Prazer, sou o Renan. Tudo bem, Renan? Tudo bem. E o Teló. Tudo bem, Teló? Tudo bom. Então, tá bom. E claro, né, a gente trouxe o Rodney aqui também para falar um pouquinho de como foi o case, falar um pouquinho, obviamente, da Sucafina, os motivos, enfim, vamos bater um papo aqui. Por favor, me ajudem aqui, né, com o nosso ilustre convidado. Obrigado, agradecer a Sucafina também por ceder você para falar aqui com a gente e contar um pouquinho de como foi o projeto. Enfim, Rodney, bem-vindo aí. Obrigado. Se você quiser se apresentar também, por favor. Não, legal. Bom, primeiramente agradecer aí, né, a oportunidade de mostrar um pouquinho do projeto e também falar da Sucafina, né. Meu nome é Rodney, eu trabalho na Sucafina já há 8 anos. Eu cuido de implementações, faço gerência de projeto de implementações, mais especificamente de SAP na Sucafina. Começando aí a história com o SAP na Sucafina desde 2018. Então, nessa atividade de RP mais específico do SAP desde 2018. Bacana, bacana. E fala um pouquinho para a gente qual que é o negócio da Sucafina, né? Para o pessoal aí que não conhece, entender um pouquinho o que vocês fazem lá, Rod. Não, legal. Bom, vamos lá, falar um pouquinho da Sucafina. Primeiramente, é uma empresa multinacional com base na Suíça, uma empresa suíça, com foco específico em originação de café. Então, o ramo base da empresa é aquisição de café verde em grão de produtores, cooperativas ou comerciantes em todas as regiões do mundo onde se origina café, ou seja, onde se planta a planta café, né? Iniciou no Brasil, se não me engano, em 2007, tá? E desde então, iniciando aí com 2 funcionários, mais específico no Brasil, hoje já com 120. Então, ela iniciou basicamente em Varginha, que é uma região considerada coração de café, tá, no Brasil. No mais, passados alguns anos, a empresa expandiu e com isso a sede migrou para Santos. E desde então o crescimento da empresa tem sido bastante significativo. E abordando um pouquinho aí para dentro do EWM, veio a necessidade da empresa, inclusive, de adquirir uma planta de armazenagem e produção. Foi onde surgiu a história mais especificamente, da necessidade de avaliar a implementação de um sistema EWM. Bacana. Tá. E aí até um ponto importante aí que eu queria perguntar. Claro, vocês estão com uma implementação relativamente nova, né, de 2018, e aí agora implementaram o EWM, assim. Eu até queria perguntar do SAP, mas vamos para o EWM, né, para aproveitar aqui os especialistas. Mas como que foi o processo de escolha do EWM e da SAP, né? A gente sabe que existem outras ferramentas, né? Acho que, claro, você vai falar um pouco da integração, enfim, né? Mas quais foram os critérios que levaram vocês a falar, pô, vamos por aqui, né? Vamos no EWM da SAP, que faz sentido, enfim, né? Qual foi o critério principal aí para a escolha, para adoção? Não, legal. O complexo é explicar um pouquinho assim desse processo. Assim, a gente brinca, eu trabalho com commodity já há 12 anos. Não necessariamente na área de TI, mas na parte de commodity. E nesse universo a gente brinca que o café é uma commodity à parte. Muitos chamam o café de uma não commodity exatamente por algumas características bastante específicas do negócio e do produto mesmo, tá? Então, quando a empresa decidiu fazer a aquisição dessa planta, no caso em Varginha, localizada em Varginha, Minas Gerais, surgiu essa questão: qual sistema para gerenciar o armazém, com a ciência de que nós gostaríamos de ter uma tecnologia de RFID embarcada. Então, o RFID era uma premissa. Dentro da empresa, basicamente, nós iniciamos um processo aí de benchmark interno, com diversos profissionais aí da empresa que já tiveram experiências em outras companhias que possuem armazéns de café, ou seja, possuem depósito de café, para ter um know-how de quais as opções nós tínhamos na época. Então, muitas delas surgiram opções locais, né, nacionais, que foram desenvolvidas especificamente para commodity.
algumas delas até mesmo especificamente para café, tá? E nós, do lado técnico, do lado de TI da empresa, falando no meu nome, falando de algumas outras pessoas de TI, nós sempre puxávamos para o lado do SAP, tá? Pelo fato assim de ganho de unificação de marca, você ter um só provedor de serviço, você não ter diversas provedores lidando com sistemas diferentes, o que onera o time de TI, né? Direto ou indireto. Suporte, né? Exatamente. Você tem que formar especialistas para poder dar o suporte nessa ferramenta, ou então você tem que ir para um terceiro te dar esse suporte. Tem a questão de interface também, mas enfim, obviamente as áreas de negócio nem sempre veem essa dificuldade que eu estou relatando aqui, né? Eles querem que o produto entregue o serviço que eles querem, né? Então, assim, iniciamos esse processo, né, de levantamento de nomes, de soluções. Fomos refinando aí prós e contras, mais assim, entre nós mesmos. Chegamos em 3 ou 4 opções. O SAP a SAP estava entre uma delas. E começamos a fazer inicialmente benchmarks com concorrentes ou parceiros nossos, que já utilizavam alguma dessas ferramentas. E fomos fazer visitas, conversamos com o gerente de projetos, gerentes de produção, gerente de PCP, e assim vai, para levantar mesmo os fortes e os pontos fortes e fracos de cada uma, tá? Tivemos muita dificuldade em encontrar cases da SAP do nosso ramo café. Havia sim cases de commodity, mas assim mais focado em soja, milho, algodão, que são commodities, mas como eu disse, o café tinha muita peculiaridade que esses cases não nos ajudavam muito a ter uma referência, né? Então, aí começou aquela batalha, né, de time de TI buscar informação, área de negócio puxar para um lado, TI puxar para outro. Enfim, esse processo aí durou, eu diria que foram 6 meses de reuniões, visitas, reuniões presenciais, visitas presenciais em concorrentes, até realmente ter uma documentação, assim, vamos dizer, qualificada para poder comparar os finalistas, né? No caso, a gente refinou em 3 opções, SAP mais 2 produtos locais específicos para café, que já tinham embarcado a tecnologia RFID, então eles já tinham cases já funcionando com a tecnologia. Exato, que era a premissa principal, né, número 1. E, enfim, nos finalmente aí preferimos realmente continuar com o SAP. Bacana, bacana. Trazer o Renan aqui, o Craveiro, né, para a nossa conversa um pouquinho, né, que também tiveram lá no projeto de implementação. Queria que você contasse um pouquinho ali como é que ficou a arquitetura, né, de implementação ali do EWM dentro da Sucafina, né? Rodney, por favor, também contribua aí o que você achar necessário. Legal. Então, assim, a princípio a gente chegou fazendo uma revisão, né, Rodney, de todas as definições lá que a gente tinha do armazém, repassando toda a estrutura, e a gente conseguiu ali traduzir de maneira até bem simplificada, né, a estrutura que a gente precisaria para administrar a gestão de armazém da Sucafina. Então a gente foi basicamente uma planta, né, e um único depósito em que a gente ativou o EWM lá dentro, variando entre poucos tipos de depósito, né. Então a gente tinha a parte dos silos de espera, né, alvenaria, café verde e a parte de expedição, né. Tinha alguns tipos de depósitos adicionais para centro de trabalho, área de armazenagem e tal, área de armazenagem e expedição, que aí são inerentes ao SAP aí para a gente conseguir fazer as movimentações, mas era uma estrutura relativamente simplificada, né, que a gente viu aí que encaixaria perfeitamente com o EWM, e também em relação aos processos da Sucafina, né, a gente viu que também a gente teria boas oportunidades para trabalhar de maneira standard, aí, integrando com a parte de PP, de QM também, né, que durante o projeto a gente acabou vendo que tinha algumas demandas adicionais, mas sem grandes problemas, e a gente conseguiu levar aí uma solução bem robusta, integrando com toda a parte de entrada, saída, né, então a parte de MMSD, produção e QM, né, a parte de qualidade aí que tem as suas peculiaridades no mercado de café, e a gente conseguiu uma estrutura bem bacana, já envolvendo também a parte das balanças, né, então a gente tem as embegadeiras, né, que são balanças que a gente tem posicionadas trazendo o café dos silos,
para embegar o café e a gente conseguir fazer as movimentações, já contemplando também as moegas, onde a gente faria o despejo desse café para os silos. Então, toda essa estrutura foi bem representada dentro do EWM de maneira simplificada. Bacana, bacana. Ô Rodney, eu não sei se você quer complementar alguma coisa, mas... Eu acho, Danilo, desculpa, Claro. acho legal ressaltar o que o Craveiro falou, que assim, um dos pontos chaves aí, tecnicamente falando, a vantagem que eu vejo a Sucafina utiliza o SAP como RP, né? E eu vejo como uma das maiores vantagens aí, dentre as top 3, de você ter o produto da SAP EWM, é a questão da integração, né? Que você tirar a questão do workload e desenvolver uma integração com outra solução, realmente para a gente foi o fator, ser bem sincero, foi o determinante, tá? A questão das APIs também, que o Craveiro comentou, das balanças que a gente chama de balanças que pesam os big bags, né, que são big bags de 1,5 toneladas, onde se armazena o café verde mesmo. E a gente também tem outras integrações com essas balanças de fluxo, que ele comentou, que são balanças transitórias, né, onde o produto ele passa, pesa, ele fica ali pesando talvez por 15 segundos, ela abre como se fosse uma gaveta mesmo, o café despeja, e logo ela fecha de novo e pesa de novo, e assim ela fica fazendo. Então, você tem que ficar disparando mensagens. Realmente, a questão de ter as APIs já moldadas da SAP foi outro... Automação toda. Exatamente. Né? Para chegar na automação, realmente foi um fator vantajoso. E já até, desculpa, Nagato, mas falando um pouquinho até do tema que nós falamos, né, no outro podcast. Então, nós conseguimos utilizar na Sucafina a questão da movimentação síncrona, né? Que isso aqui geralmente é uma dor, Rodney, que tem, né, que você acaba tendo que usar muito a questão das filas de integração. Então essa foi uma dor que vocês não tiveram, que a gente conseguiu trazer já esse processo todo integrado, graças à expertise do nosso amigo Renan, que conseguiu integrar a parte de qualidade, que a SAP ainda não tinha incluído na ferramenta. Então ficou uma solução realmente com uma integração bem lisa, né? O negócio ficou bem legal e fluindo de uma maneira bem rápida. Esse era o tema aí da próxima pergunta, né? Qual que era a principal dor que ele ia resolver, né? Não sei se era essa, se tinha algum ponto ou benefício, não precisa ser dor, né? A gente sempre fala de dor para resolver com um projeto, coisa, mas os benefícios, né, que vocês escolheram com essa implementação, além desse, que acho que é um desafio, né? E a gente já comentou no outro podcast a complexidade de fazer isso, né? Acho que tivemos aí um bom aprendizado também, né? Se o Rodney me permite aqui iniciar essa resposta, eu acho que assim, são alguns pontos que a gente consegue destacar, né? Então, essas questões das integrações, né, que a gente conseguiu com as balanças, desenvolvendo as APIs, né, então, que faziam a comunicação, as integrações com o RFID, né, também com as APIs, que a gente acabou seguindo o caminho de desenvolver essas APIs, né, por questões de tempo e também questões de licença. A SAP, como eu tinha comentado no outro podcast, ela oferece algumas ferramentas, né, para que a gente, o SAP AI, o IoT, mas isso envolve outras licenças, né, e outras complexidades. Então a gente conseguiu aí uma sinergia boa e uma solução bem robusta, né, junto com o nosso parceiro de negócio para o RFID e a própria solução do EWM, né, que acho que a gente conseguiu um bom resultado no que diz respeito a controle, rastreabilidade, saber todos os detalhes das movimentações, quais foram os recursos que executaram, né, Rodney? E aí, se você quiser completar. Eu acho que eu vejo muito, só adicionando o que o Craveiro falou, a gente tem, eu tenho cases mesmo de parceiros nossos ou concorrentes nossos, vamos chamar assim, de dificuldade na integração com RP. Vou te citar um exemplo, nós trabalhamos com produtos graneleiros, né? Então a gente tem muita dificuldade de peso de nota fiscal, onde o peso da nota fiscal ele é X e o teu produto, quando afere na balança rodoviária, raríssimo ele está exatamente com o peso da nota fiscal. Então você tem sempre aquela dificuldade entre o fiscal e o real, né? O que está na balança. Então, eu tenho casos de empresas que realmente desistiram de implementações, fizeram rollback para opções B, C, exatamente por essa dificuldade. E essa é uma dor que eu tinha medo, confesso, no início, de travar, por exemplo, despacho, vendas, você travar. Nós trabalhamos
a empresa nossa ela é majoritariamente exportadora, né? Então, o grande volume é focado em exportação. Então, assim, você trabalha com deadline de navio. Então, se você travar uma emissão de nota, você atrapalha a saída de um container. Se atrapalhando a saída de um container, a chance de você perder o embarque é grande. Então, eu tinha muito medo dessa nota fiscal, desse peso, enfim. Era uma dor que eu tinha medo. Realmente, a gente conseguiu passar por isso. A gente conseguiu achar algumas soluções ali dentro do produto, tá? E realmente hoje funciona sem problema algum, problemas mínimos. Ótimo, hein? Parabéns aí pela... a gente está falando um pouquinho do projeto, né? E aí queria aproveitar, pegar esse gancho aí de falar um pouquinho, de forma geral, o que vocês sentiram do projeto, tempo médio de projeto, essas fases todas aí, como é que foi o projeto de forma mais abrangente aí, né? Acho que no início a gente teve alguns desafios, né, iniciais ali, mas a gente conseguiu fazer um levantamento bem preciso, né, em relação ao qual era a necessidade mesmo da Sucafina, em relação ao tempo, né, Rodney? Acho que a gente conseguiu uma parceria muito boa, a gente contou muito com a parceria do Rodney em momentos delicados do projeto, em que a gente precisou ali, olha, precisamos rever um ponto, outro, alguns detalhes, né, mas no âmbito geral, acho que a gente teve um andar bem bacana, uma colaboração muito forte da Sucafina. Então, a disponibilidade do Rodney, do Guilherme, da equipe da Sucafina, que ajudou bastante. E que ajudou a gente também naquela fase de levantamento, de definição, né? Acho que isso é principal. Quando a gente faz esse levantamento bem estruturado, a coisa flui bem legal. E também a sinergia com o Renan, que é um programador excepcional, que garantiu uma velocidade acima da média nas entregas com a gente aí. Comentando isso daí que o Craveiro falou, acho que a participação do Rodney, do Guilherme também, que não está aqui, da Sucafina, foi essencial, principalmente porque eles envolveram a gente desde da fase da contratação do provedor, né, do RFID, para ajudar na escolha, inclusive. Não foi uma decisão único e exclusivamente da Sucafina, né? Então a gente pôde participar, eles mandaram a especificação técnica de como que eram os aparelhos, como que era a forma de integração. Eu acho que isso deu bastante gás no projeto, porque a gente conseguiu adiantar, né, previamente, Sim. como desenhar, pelo menos na cabeça ali, e nas discussões, como que ia ser o desenho da solução, pelo menos essa parte integrando com SAP. Eu acho que a arquitetura acho que foi realmente, literalmente feita a 4 mãos. O pessoal da Numen criticava, elogiava, a gente também criticava, elogiava. Vamos achar outra opção. Nós literalmente esgotamos todas, o Craveiro, o Renan lembra. Tentamos IoT, tentamos ver opções, cases fora do Brasil, enfim. Mas esgotamos tudo que era possível até a gente realmente, tanto Numen quanto Sucafina, concordar numa solução. Chegamos até a pensar em usar o RF, não o RFID. Enfim, mas foi realmente um trabalho feito a 4 mãos e foi muito bem feito. E eu acho que vale ressaltar também, eu vejo como o maior desafio do projeto, que nós sofremos muito, eu digo eu mesmo, como responsável da Sucafina do projeto, o Renan, o Leandro, foi a questão de você não ter a planta ou uma referência para você testar, porque a Sucafina adquiriu a planta e ela decidiu ampliar. Foi uma reforma quase botando abaixo e criando o armazém do zero. Então, nesse paralelo, o projeto estava acontecendo. Então, você não tinha, muitas das vezes, você não tinha usuário-chave, você não tinha pessoa para participar, você não tinha o chão de fábrica ali para você simular o negócio, o físico acontecendo. Então, muito dos processos nossos foi na teoria. Olha, na minha experiência, ele vai ser assim, ele é feito assim. Então, assim, esse para mim foi o maior desafio, porque nada tangível, você não tinha como falar assim, pô, realmente eu vi funcionando, está funcionando perfeito. Era só o funcionamento sistêmico. Ele não tinha o funcionamento no chão de fábrica mesmo, para você confirmar e falar assim, ó, funcionou, assina embaixo, entendeu? Então, esse eu acho que foi muito grande o desafio para a gente. Até a parte dos equipamentos, né, do RFID. Foi logo no final, então... Demorou para a gente foi meio que testando com o avião voando. Já, exatamente. Você testar com o avião voando, é exatamente isso.
Tá falando de RFID, né? Explica aí em pouquinhas linhas aí o que é o RFID aí, para quem não conhece. O RFID é a tecnologia que a gente faz a conexão por radiofrequência, né, com as tags. Então tem tags que a gente vai, no caso da Sucafina, a gente colocou nos bags, né, nos big bags. Então a gente vincula isso dentro do big bag e através das antenas que a gente vai deixar vinculada nas empilhadeiras, a gente consegue fazer as leituras das tags dos big bags e também do chão que são das posições, né? Então a gente consegue a leitura automática dessas tags, identificando qual que é o número da unidade comercial que representa o big bag ou do chão que representa a posição, né? Ou da própria embegadeira, que também é uma posição sinalizada dentro do EWM, né? Então toda essa leitura dessas informações, a gente fez a integração junto com o EWM. Então a gente tem o aplicativo que a gente desenvolveu para trabalhar dentro das empilhadeiras, que após a gente fazer a leitura, vamos supor, eu preciso tirar um big bag que acabou de ser pesado. Então eu vou posicionar aquela empilhadeira no big bag, o leitor da empilhadeira vai conseguir identificar aquela tag, vai alimentar as informações no SAP, né, tudo isso através das comunicações com a API. A gente já consegue ver isso na tela sem a necessidade da interação manual do operador, né? Isso é muito legal, é tudo automático. Assim como o peso que a gente pega da própria embegadeira, que também vai comunicar com o EWM através da API. Então a gente tem essas comunicações automáticas, né, das informações que permitem aí as movimentações, as etapas, né, de retirar, colocar o bag, colocar na moega, enfim, colocar numa posição e fazer os processos. Para quem não está familiarizado aí, o RFID é a mesma tecnologia de quando você passa no pedágio lá do Sem Parar. Seu carro tem uma tagzinha ali no retrovisor, né? E ele passa no leitor e aí o leitor em cima faz a leitura da sua tag, cobrando o seu pedágio. Essas são as tags passivas que a gente fala, né? Elas não emitem sinal. A gente manda o sinal do leitor e ele capta e recebe essa informação de volta, né? As tags ativas são as que emitem o sinal, que era a tag antiga do Sem Parar, que tinha até uma bateria, que era um aparelho grande, né? Quadradão. Quadradão. Hoje em dia é só uma tagzinha que você coloca lá e não tem bateria. Um adesivinho. Né? Esse é o conceito que a gente utilizou lá, né, Rodney? Exato. E é legal, assim, a reutilização disso, né? Então, a parte de etiquetagem a gente não precisa. Então, a gente plastificou, né, essas tags e eu posso reutilizar. Então, conforme eu vou utilizando, ter um número vinculado a essa tag, né, que é a unidade comercial, depois de eu utilizar isso dentro do EWM, esse número some, né? Eu posso reutilizá-la num novo bag que vai nascer, né? Então a gente consegue aí, no médio e longo prazo, continuar utilizando essas tags. Você consegue ver a vida útil do bag, a gente chama, né? Então, foi o que o Craveiro falou, eu posso, sei lá, o bag rasgou através da unidade comercial e eu consigo ver a vida útil dele. E eu consigo falar, essa unidade comercial morreu aqui, porém a plaqueta eu consigo reaproveitar em outro bag. E só a título de curiosidade, lá nós estamos falando de 12 mil bags, são a capacidade, né, armazenar, são 12 mil bags, então você tem 12 mil teóricas unidades comerciais. De embegadeiras, nós estamos falando no total, aí, são 14 embegadeiras, se não me engano. E tem a famosa balança de fluxo, que eu acho que foi um outro... Eu diria que seria o segundo maior desafio, depois da RFID, foi a balança de fluxo. Nós temos 4 balanças de fluxo, que foi o que eu falei. A embegadeira, ela, só para conhecimento, que é algo bem característico de grãos, né? A embegadeira é que realmente pesa o bag, então é uma balança convencional, como se fosse uma balança da padaria, só que gigante, onde ela afere, se não me engano, ela está capacitada até 5.000 quilos. Tá? Então, uma máquina despeja o café, o grão dentro e vai inflando, e você faz o setup dela, qual que é a capacidade da tua embalagem. Então, no nosso caso é 1.500, então a gente faz o setup de 1.500. A partir do momento que ela feriu 1.500, a engrenagem fecha, e aí o empilhadeirista vem e retira a embegadeira. E já as balanças de fluxo, elas são, como o nome diz mesmo, você não tem o bag, você só tem o grão passando, só que você também faz um pré-setup nela de quanto você quer que ela fere de peso para cada vez que ela abrir a tampa. Então, sei lá, eu quero que ela fere 500, a cada 500 quilos. Beleza, vai despejar até encher 500. Quando chegar no 500, ela fecha, a comporta de baixo abre,
cai e depois ela faz o inverso. Ela fecha de baixo, abre a de cima e afere mais 500. E aí foi o que eu havia comentado antes. A gente faz, a cada momento que isso abre e fecha, é uma integração que acontece com a EWM. Até a gente frisando mais um detalhe da solução, né, que ficou bem legal. A gente colocou os processos de apontamento, né, Rodney, vinculados às balanças. Então, ou na embegadeira, né, eu consigo utilizar uma embegadeira tanto para um processo de recebimento normal, quanto para um processo de recebimento de uma produção, né, porque eles têm essa flexibilidade, que você pode ter, poxa, agora eu preciso usar essa embegadeira aqui para fazer um apontamento, para trazer o saldo. Então, assim, a gente conseguiu tanto fazer a parte do apontamento automatizado, né, para as balanças de fluxo, já fazendo as integrações com o EWM e também das embegadeiras, né? Já fazendo o processo junto com o RFID. Então, já faço o apontamento, faço o consumo, faço a entrada de mercadoria do produto acabado, a gente já cria a unidade comercial e já manda para armazenar, tudo isso integrado de uma vez só. Então, foi um desafio, mas no final acho que ficou bem bacana, né, Rodney? A gente conseguiu uma integração legal. E aproveitar o Renan na conversa aí, já falamos de integração, né? Quanto complexo, né, também foram, né, montar tudo isso, né? Acho que a arquitetura, que nem o Rodney falou, foi um ponto alto aí do projeto, né, para conseguir ter boas discussões, né? Mas tem um desafio técnico bastante grande aí em relação, né? De início pode parecer sim que foi uma coisa de outro mundo, né? Mas dá uma valorizada a sua hora, Renan. A gente trabalha só com verdade. O que a gente combinou, Renan? Trabalhamos com verdade. Agora era a hora, se consagra, velho. Acho que assim como a SAP hoje está acompanhando, né, o ritmo do mercado no desenvolvimento de novas tecnologias, né, principalmente no que se diz respeito à integração. Então, por exemplo, o SAP já trabalha com REST, SOAP, com a parte de integração, e com base nisso a gente consegue comunicar com outras ferramentas de uma forma muito fácil, entendeu? De fazer a leitura, por exemplo, de uma API, de enviar e receber dados também. Então, acho que de todas as ferramentas que a gente utilizou nesse projeto da Sucafina, se não tinha API, foram construídas, né, do lado da Sucafina mesmo, do cliente, e a outra API que é a integração do RFID, que ele fornece também um endpoint ali para a gente, para poder buscar informações do device, do dispositivo. Então, da parte do SAP é bem tranquilo, parte de desenvolvimento, chamada de API, acho que não tem grandes segredos, não. Basta saber o que... A especificação funcional estava bem feita, velho. Tá, uma especificação funcional. Ela sempre vai puxando, né, a sardinha, né, meu? Sempre assim, né? Especificação funcional, que ficou na cabeça do craveiro. Né? Tem a questão dos aplicativos Fiores também. Como o craveiro falou, toda empilhadeira ela tem um tablet que roda um aplicativo Fiore em cima para acompanhar a leitura das unidades comerciais, a leitura dos tags que ficam no chão. Também foram desenvolvidos outros aplicativos, a gente chama de checklist, de carregamento e descarregamento, que no caso foi o Renan e o Craveiro aí que nos ajudaram. Tá? Então, realmente é algo que foi customizado, mas aproveitando a tecnologia que a SAP fornece. Né? Só para deixar claro aqui, eu não quis dizer que é fácil, tá? Fazer as coisas. Agora vamos falar que você tem que entregar em 15 dias. Não, não é que é fácil, é que, para mim, principalmente trabalhar com um craveiro em projetos de EWM, tem uma dinâmica que torna o trabalho mais fácil. Eu também possuo um conhecimento mínimo ali, que a gente consegue discutir a solução de processo, eu consigo dar pitaco no processo e ele consegue dar pitaco também na parte de desenvolvimento. Até quando eu brincava que eu desenvolvia, ia fazer uma tela, eu mostrava para o Craveiro para ver o que ele achava, porque o Craveiro é um cara muito chato com as coisas. Então, se passou pelo aí vai pro ar, Craveiro... É bom, eu vou entender que ele está me chamando de criterioso. Criterioso nesse sentido. Assim, levar para o lado positivo. Né? É o lado positivo, porque você às vezes acaba fazendo a sua visão, né? E quando você mostra para alguém que é um pouco mais criterioso, ele fala, não, isso aqui não está legal, dá uma mudada nisso, esse texto aqui poderia ser maior, dá um espaço aqui, não sei o quê. Eu acho que isso facilita muito, principalmente o trabalho do desenvolvedor, porque às vezes o cara tá naquela visão dele, né? Vou fazer isso aqui desse jeito, porque é assim e vai ser assim, entendeu? Eu gosto sempre de consultar o funcional, mostrar uma telinha para ele, o que você acha dessa telinha aqui? Ou então, geralmente, peço como você gostaria que fosse a tela. Aí eu trabalho em cima daquele esboço que ele fez da tela, né?
principalmente para a parte do RFID que ia ser usado em tablet. Então a gente precisava de uma coisa que fosse simples e amigável para o usuário. Não podia ser uma tela com muito botão, mutação para o cara clicar para acabar não se perdendo, né? E aí o Craveiro ajudou bastante nessa construção. Um dos pontos principais aí, graças ao Rodney também, que a gente conseguiu fazer um benchmarking com um parceiro até da Sucafina, né? Exato. E a gente conseguiu dar uma olhada na solução que eles já tinham de RFID. Então a gente conseguiu, com base nisso, partir de um lugar, né? E a gente desenvolveu da nossa forma, né? Tendo em vista aí as premissas da Sucafina. E foi isso, a gente teve uma boa sinergia e contamos com a expertise do Renan, que rapidamente desenvolveu os aplicativos. Mas não facilmente, né? Não facilmente, rapidamente, eu falei. O facilmente é relativo, depende, né? É fácil para ele, né? Bom, a gente acabou falando um pouquinho do final ali de integrações e tudo, mas assim, que grandes processos, né, de forma rápida, assim, né, para a gente não voltar todo o tema aqui, né, que foram cobertas aí no projeto. Né? Sendo bem sucinto aqui, né, a gente teve os processos todos de recebimento, então recebimento das carretas, que passa pela balança rodoviária, né, Rodney, e aí a gente tem o descarregamento desse caminhão na Moega, e no tombador, né, que é uma balança. Na verdade, vai pegar o caminhão e tombar literalmente, despejando todo o café na Moega. Os processos de armazenagem, entrada e paletização, que é a criação das unidades comerciais dos bags, né, e as estratégias de armazenagem. Abastecimento da produção, então a gente tem as ordens de produção com a parte de abastecimento para as moegas, consumo e apontamento. E a parte de expedição, né? A gente habilitou também os processos de inventário e movimentações internas, mas os principais são esses em resumo, né? Contando aí com a parte da expedição. Algo mais aí que você... Não, acho que... passou por tudo, né? Não, foi exatamente Dentro de cada processo tem várias, como eu falei, balança de fluxo, pegadeira, mas no macro detalhes, isso. Né? Claro. O próprio processo de entrada, processo de expedição também tem vamos dizer, sub-ramos ali dentro do processo. Sim. A gente tem, apesar de a gente estar falando de inbound, mas dentro do nosso inbound a gente trabalha com incoterms diferentes. A expedição, mesma coisa. A gente exporta, mas a gente também vende no mercado nacional, então são expedições completamente diferentes. Tá? Mas no contexto e no macro são esses processos. E tudo isso a gente trabalhando com a parte do yard management, né? Que é a parte de gestão de pátio aí. Entrada dos caminhões, enfim, toda essa... faz check-in, então a gente tem o estacionamento, tem uma área de estacionamento para caminhões, então... As docas. Né? Exato, para não formar fila também, então o caminhão faz check-in na portaria, ele faz check-in no estacionamento, ele é chamado para fazer a pesagem, ele faz a descarga, então a gente usa o yard para monitorar esses KPIs, né, de quando o caminhão fez check-in, desde o momento que ele chegou na portaria, quanto tempo ele ficou esperando... quando começou a descarga, quando que acabou a descarga, mesma coisa para a expedição, quando começou o carregamento, quando terminou o carregamento. Então, esses KPIs a gente consegue ter rastreado dentro do yard. A gente só acabou não usando o DAS, né, Rodney? Acabamos abandonando aí. Scheduling, mas, enfim, a gente conseguiu... o DAS? O Dock Appointment Scheduling, que é a parte de planejamento de chegada dos caminhões e saída. Né? Inicialmente a gente acabou tentando utilizar, mas não aderiu muito bem ao processo. Exato. Você falou que um dos grandes desafios, né, foi a questão de você não ter o físico, né, para conseguir, vamos dizer, de certa forma, validar ali, né, o que foi feito. E também trata-se de uma implementação nova, né? Então é difícil também dizer quais foram os benefícios relacionados ao que não tinha ainda. Né? Exatamente. Então, qual foi, né, a percepção assim dos usuários ou da linha de operação mesmo, né, que vocês conseguiram perceber ali que está muito satisfatório, que está muito bom em relação, né, após, né, a implementação, né? Eu não sei se consegue, como disse, né, como é um projeto novo, né, você fala, pô, não tinha ainda, mas com certeza você consegue enxergar vários benefícios aí do projeto. Né? Eu acho assim, começando pelo macro, eu acho que, como eu falei no início, a maior premissa, o maior objetivo era realmente o RFID, porque é realmente uma tecnologia hoje já utilizada por outros
players nossos de café e funciona. É uma tecnologia que realmente auxilia muito no nosso business. Então, assim, vale ressaltar que realmente a nossa está funcionando, tá? Tá operacional e muito bem operacional. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, assim, nós não temos a referência, como você falou, o nosso primeiro depósito, né? Porém, nós tivemos que formar a equipe. Então, formando a equipe, você traz profissionais de trabalhar em outros depósitos e esses profissionais, eles trazem os números, a experiência, os KPIs que eles tinham, né? Então, a gente usa esses números históricos que eles trouxeram para poder fazer essa baliza se o nosso está bom ou ruim, entendeu? Então, assim, só uma estatística de curiosidade, movimentações internas que a gente fala, que para a gente é você tirar o bag, por exemplo, de um recebimento de produto. A partir do momento que ele cai da moega e ele vai para o bag, a empilhadeira tem que buscar o bag. Então, do momento que ele pega o bag, o RFID lê e faz a movimentação que aquele bag estava na embegadeira e aí ele vai para uma bin, que seria a bin de destino que está constando na tarefa, uma média universal, aí a gente brinca em 1 minuto e meio. Tá? A nossa média está em 1 minuto e 20. Entendeu? Então, assim, a gente considera que é um KPI relevante, até porque hoje nós estamos na entre-safra, então, assim, nós estamos transferindo muito café que nós tínhamos armazenados em outros depósitos, então, assim, o nosso maior movimento hoje é entrada, tá? Então, assim, é um balizador importante, porque eu diria que 80% do volume que acontece, ou das atividades que acontecem hoje no armazém, são de inbound, né, são de entrada, e você ganhar, talvez, sei lá, 10 segundos, 20 segundos numa tarefa, nós estamos falando de, no final do dia, sei lá, 500 tarefas, 800 tarefas, é realmente relevante, entendeu? Claro que a gente tem outros números ainda para olhar, né, por exemplo, produção. Nós tivemos já alguns, mas o volume ele ainda não é o ideal pelo fato de nós estarmos na entre-safra. Então, não é nem questão do sistema, não é nem por questão da Sucafina, é realmente por volumetria mesmo, que deve vir aí, eu acredito que por volta de julho, agosto, o volume deve começar a aumentar, então a produção deve aumentar, a capacidade do armazém deve estar em, imaginamos aí, 80%, 90% de capacidade. Aí sim esses números virão com mais volumetria, né? Além de chamar a Numen, né, para fazer a implementação, tô brincando, gente. Qual que é as grandes lições aprendidas aí que vocês entendem do projeto? Sei lá, as grandes pedras ali que foram removidas, né, para o projeto. O que vocês enxergam ali que dá para compartilhar, né? Que vocês falam, atenção nisso, naquilo, porque pode escorregar e pode ter problema. Eu acho que assim, o projeto com o RFID, que é uma tecnologia relativamente nova, né, pelo menos para os padrões brasileiros, aí acho que a gente contar aí com a parceria, né, do cliente, que foi desde o início, envolvendo esse outro player, né, que foi o responsável pelo RFID, a escolha desse player, como o Renan comentou, né, que desde o início a gente conseguiu conversar e definir muito bem a parte técnica e o que esperar, né, e o envolvimento direto com os key users, né, e a definição dos processos. Então, por mais que nós tivéssemos esse desafio relacionado a não ter a planta fisicamente, até alguns processos sendo definidos ali, a gente conseguiu uma participação efetiva, né, da Sucafina, o que garantiu aí velocidade nos momentos que a gente precisava. E a parceria, né, e a compreensão aí da Sucafina nos momentos mais cruciais do projeto. E a gente tem um time com uma sinergia boa. Acho que são os principais pontos aí que eu vejo que a gente conseguiu entregar numa velocidade boa e com uma qualidade muito boa, na minha percepção, aí, modéstia à parte. O Renan vai dar o papo reto agora. Concordo com tudo isso que o Craveiro falou. Acho que a parte de lições aprendidas, acho que para todos os projetos, inclusive é uma coisa que eu sempre falo, né, quando eu entro num projeto, é fazer as coisas realmente juntos, né? Não ter aquele lance de ter um ego maior, eu sou maior que você, tenho uma posição. Eu sou funcional, você é o ABAP, eu sou funcional, faz aí. sou ABAP, você é o ABAP, faz o que eu estou mandando. Então, acho que, para mim, pelo menos os projetos que eu passei com o Craveiro e com outros funcionários, obviamente, mas como o Craveiro está aqui, vou falar bem dele, né?
Acho que é uma parte importante. Ele sempre gosta de gelada envolver. depois. Né? Então, Né? né? Me convida aí, né? Ele sempre gosta de envolver, né, o desenvolvedor. Não é porque sou eu o desenvolvedor, mas ele já trabalhou com outros. Então é uma característica que ele tem e que, na minha concepção, é o fator de sucesso para o projeto, né? Porque todo mundo se sente valorizado, todo mundo se sente a opinião ouvida. Eu acho que a contribuição do Rodney e da Sucafina ajudou isso ainda mais, né? Porque a gente tem uma parceria, fala, ó, Rodney, isso aqui, ele pede uma coisa, né? Isso aqui dá para fazer, mas vai levar mais tempo. Aí fala, não, então beleza, não vamos fazer agora, vamos deixar para depois. Ou ao mesmo ponto, o Rodney pede, dá para fazer isso aqui, a gente avalia, não, dá para fazer, não vai aumentar o tempo, vamos junto, né? Acho que essa parceria é a lição aprendida que tem que levar para todo o projeto, independente do tamanho do projeto, né? Acho que isso é super válido. É só um detalhe que eu esqueci de falar, né? Acho que assim, era uma novidade para todo mundo, né? Foi o meu primeiro projeto de RFID. Então é a gente ir atrás, né? Fazer realmente o benchmarking, não ter... Cara, nunca fiz, vamos dar uma olhada no que a gente tem no mercado, vamos tentar se basear. Então é ter essa humildade, né? Assim, de, poxa, vamos lá, não sei, vamos olhar, vamos atrás. E, cara, no final deu certo, né, Rodney? Sim, não, exatamente. Eu acho também para adicionar falando como cliente, eu acho que se você seguir uma linha cronológica, tudo começa na confiança, né? Nós tivemos algumas dificuldades no começo e assim, vai muito daquele apoio mútuo, né? De você ter os recursos certos, porque não só eu preciso ter os recursos certos, como também a consultoria precisa ter os recursos certos. Eu acho que quando a gente entrou nessa sintonia da Numen estar com os recursos certos para o nosso projeto e a Sucafina estar com os usuários certos para o nosso projeto, a coisa andou, tá? E aí a gente também passa para a questão da confiança, porque eu vejo muito projeto aí, trabalhando com outras consultorias, eu vejo de amigos, até mesmo de colegas aí que trabalham em concorrentes, a questão da confiança, né? Tem muita gente que vê a consultoria querendo... Ela te propõe alguma coisa e o cara leva naquela... Ele está querendo ganhar em cima. Ele está querendo adicionar tempo, adicionar demanda. E às vezes você tem que parar e falar, cara, eu vou confiar. Entendeu? No nosso projeto a gente teve muito disso. Porque era muito novo, como eu falei, você não tinha um balizador, você não tinha um processo para olhar. Nós tivemos que desenvolver aplicativos, então, ou seja, literalmente desenvolver sem ter referência. Eu não tinha falar assim, eu tenho uma tela aqui para eu ter referência, eu vou copiar, colar, só mudar as cores e as funções. Beleza. A gente não tinha nada. Então, a gente agiu muito na confiança, entendeu? Eu falando como Sucafina. Então, assim, o Leandro entrou, o Renan ajudava a fazer os desenvolvimentos, então a gente abraçava as ideias, na base da confiança, que eu acho que isso é importante, porque se a gente tivesse cortado, talvez o projeto seria bem sucedido, talvez, mas não tão bem quanto foi. A gente estaria faltando algumas pecinhas ali do quebra-cabeça, entendeu? Então, assim, eu vejo do cliente, você tem que ter um pouquinho de confiança também se você assinar um contrato com a consultoria, você tem que ir em frente. Claro que cada um tem que saber o seu limite, até onde eu tenho que chegar, até onde a consultoria pode chegar, mas você tem que fazer a quatro mãos e não achar que eu estou tentando tirar de você ou você está tentando tirar de mim. Entendeu? Eu acho que é um pouquinho do segredo aí para você achar o meio de campo e o negócio sair bem feito, entendeu? Não só bem feito, né? Fazer uma coisa que dá orgulho para você depois. Exato. Eu estava comentando com o Craveiro em um outro podcast lá. Esse projeto da Sucafina foi um dos que eu mais senti orgulho mesmo de ter participado, né? Não só pela fase de construção e desenvolvimentos que teve, mas pela parceria que a gente realmente teve com o cliente. A gente chegava na sala, que a gente ficou indo, né, para Varginha, era um ambiente descontraído, a gente podia realmente usar a honestidade total, falar, Rodney, Guilherme, isso aqui vai demandar mais tempo, dá para fazer, mas vai levar mais tempo, isso aqui a gente não recomenda fazer agora. E a mesma coisa, vice-versa, uma relação de transparência, né? Exato. E eu sempre tentei, assim, do meu lado, por exemplo, o diretor da planta mesmo, diretor é diretor, né? Ele quer entrega independente de como. Ele não quer saber como, ele só quer saber, vai entregar. Então, assim, eu sempre tentei tirar ele do dia a dia do projeto, entendeu? O Renan e o Leandro tiveram o prazer de conhecê-lo.
Então eu sempre tentei blindar, porque não só para a consultoria, mas também para o pessoal que estava trabalhando, o pessoal da minha equipe de TI. Eu sabia que se eu abrisse as portas para ele, o projeto não sairia. Entendeu? Então, assim, não sei se aplica para todos, mas no meu caso se aplicou, que é um ponto. Eu sei que tem pessoas tomando decisões acima de mim, pessoas que assinam no final das contas, para qual eu reporto, porém eu também tentei colocar limite para eles, porque às vezes eles acham que estão ajudando, mas eles não estão ajudando, eles estão atrapalhando, entendeu? E a questão você precisa de informação, eu te dou informação, mas, cara, da equipe que está aqui dentro, fecha no quadradinho, deixa eles trabalharem, e o resto, se tiver que brigar, briga comigo, não sei, a gente conversa, mas deixa o pessoal seguir, porque realmente eu sabia que seria um problema, entendeu? Então, tentei fechar ali para o projeto seguir. Essa confiança foi bem importante e percebida, Rodney. Assim, a gente conseguiu trabalhar com liberdade, né? E no final nós entregamos antes, né? Que a gente entregou antes do processo, tá tudo pronto no armazém, a nossa parte estava entregue. A gente passou a cobrar o diretor. E aí? O sistema está pronto. Exatamente, o papel inverteu. Né? Nas últimas 2 semanas. Aí cobrava baixinho. Ele passou lá na sala e falou: tá pronto, vamos entrar. Você que não está pronto. Né? Isso é muito legal de ouvir, né? Porque normalmente em projetos fica realmente esse empurra, né? A culpa é do cliente, a culpa é do consultoria. Exatamente. Mas o time é único, né? Não adianta. Eu não gosto disso. É legal ouvir esse tipo de depoimento, porque a gente que trabalha, né, aqui da consultoria, né, constantemente a gente tem esse tipo de discussão de que, olha, é aqui. E a Numen, ela acho que uma das grandes características dela é de não querer colocar change request, né, o que é ruim para o comercial. Mas brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, a gente tenta justamente fazer um bom entendimento do que é o projeto antes de fazer uma proposição, né? E aí muitas vezes a gente recebe a devolutiva de que o projeto ficou caro, né? Mas a gente está enxergando coisas, né, às vezes no início, que muitas consultorias não estão enxergando, né? Então, faz sentido, né? Isso que a gente está falando, né? Mas é legal o seu depoimento, Rogério. Poxa, já valeu todo o podcast aqui. Porque acho que é um dos princípios aí para um projeto bem sucedido, né? Sim. A confiança, a transparência, né? Tudo isso aí. Eu acho que o Rodney ficou satisfeito aí com o projeto, senão, até porque não estaria aqui hoje. Exatamente. Eu até perdi a hora disso, mas era exatamente isso. Talvez se tivesse deixado aquela abertura no começo, não tivesse deixado trazer as ideias, talvez a gente não tivesse hoje aqui fazendo esse bate-papo, né? Com certeza. Não, mas eu acho que o projeto foi assim. É difícil a gente receber elogio, né? Eu brinco que a gente trabalha com o projeto, a gente só recebe reclamação, né? Ninguém vem te dar os parabéns. Ele fala, mais que obrigação, né? Entendeu? Então, assim, mas eu acho que por exemplo, contando a última vez que eu fui para Varginha, 2 semanas atrás, eu encontrei com o diretor da planta e eu estava conversando com ele e ele era uma das pessoas assim, o SAP não vai funcionar, cara. Você tá maluco. Não vai, desde o começo. Uma das resistências aí. Que ele veio de uma outra grande empresa de commodity. Nós tentamos lá, não funcionou. Que o João Depois você me passa o contato, tá? E aí, cara, eu tava indo embora. Eu acho que assim, isso daí pra mim foi assim, faltava a assinatura dele. E aí a assinatura foi, eu tava indo embora, ele olhou e falou assim, cara, não vou te elogiar, mas me surpreendeu, tá funcionando. Aí eu falei, cara, beleza, você já assinou, o contrato está assinado, beleza, o projeto está entregue, entendeu? Então, assim, eu acho que para mim, para o Guilherme mesmo, que o Guilherme não está aqui, ele reside em Varginha, o Guilherme foi uma pessoa-chave também no projeto, que vale ressaltar. Para o Guilherme mesmo, hoje, o Guilherme olha para o Lúcio, né, que é essa pessoa, o Guilherme era absolutamente cobrado, e hoje o Lúcio olha para ele e fala, cara, não sei o que vocês fizeram, mas está funcionando. Entendeu? Então, assim, nós já estamos aí hoje fevereiro, 6 meses já, entendeu? Então, assim, é algo que já se tornou estável. Então, qualquer risco que havia no primeiro, segundo mês, eu diria que já foi diluído. Então, assim, hoje eu posso dizer que realmente é um case de sucesso. Bacana. Um ponto de avaliar isso aqui, meu telefone não tocou não, viu? Ninguém me ligou. Tranquilo. Bom, já caminhando aqui para o fim, Rodney, eu queria que você me falasse aí um pouquinho do que vem de novo por aí, né?
E que tipo de dicas aí também, né? Misturar aqui as duas últimas perguntas aqui, que você pode dar para quem está pensando em implementar o EWM, né? Agora até se antecipou um pouco aí, falando que você está com uma solução estável, né? Já enxerga que estamos falando de uma implementação bem sucedida, né? E, enfim, que tudo isso, o risco ele vai diminuindo conforme a confiança vai aumentando. Exato. Né? Então, queria que você falasse um pouquinho aí para a gente, para finalizar. Né, que tipo de coisa? Assim, para tentar jogar um pouquinho do nosso universo assim na mesa e explicar o seguinte, como eu disse, é o primeiro depósito da Sucafina onde a gente tem uma ferramenta de EWM, né? Independente se é SAP ou qualquer outra, é o primeiro. Apesar da empresa ter outros depósitos, mas eles não têm ferramentas assim consideráveis. Eu nem chamaria de EWM em outros países, tá? Então o Brasil realmente foi pioneiro. Então, assim, o meu objetivo inicial era ganhar credibilidade, né? Porque é uma ferramenta nova, então é um business novo para a empresa. A tecnologia RFID para a empresa foi, no caso, a primeira planta. Então, assim, meu primeiro objetivo foi ganhar credibilidade. Eu acho que esse objetivo foi atingido. E quando eu digo ganhar credibilidade, por quê? Lógico que a gente tem informações dos planos da empresa. Então, um dos planos da empresa é a expansão do sentido de aquisição de novos depósitos ou construção de novos depósitos, seja no Brasil, seja em alguma outra origem. A gente tem objetivos de aquisição de depósitos na Colômbia, na África, Vietnã. E a ideia sempre foi ganhar credibilidade e, em segundo, montar um template. Você ter uma referência para, se amanhã comprar um depósito ou uma nova planta, seja no Brasil, seja na Colômbia, seja no Vietnã, seja onde for, o nosso business ele é igual, independente de onde seja. O modelo de armazenagem ele é muito semelhante, o modelo de expedição é semelhante, o modelo de recebimento ele é semelhante. Então, assim, eu literalmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V em qualquer localidade. Entendeu? Então, assim, foi investido para os padrões da empresa, foi um investimento considerável, mas ele trouxe retorno de sucesso, ele trouxe retorno de ganho de tempo, de melhoria em processo, dentre outros. E eu acho que do objetivo do time técnico, que foi ganhar credibilidade, montar o template, eles foram atingidos. Que é para quando a gente for para o próximo desafio, quando a empresa jogar, eu já tenho literalmente o pacote todo pronto. E o case montado. Exatamente, o case montado. Então, eu acho que é isso do nosso lado. Bacana. Acrescentar alguma coisa aí? Queria fazer aqui os agradecimentos, né? Primeiramente, da oportunidade aqui do podcast. Segundo, da Ellen confiar em mim aí para esse grande desafio, né? Da parceria toda da Numen aí, do Douglas, do pessoal que a gente teve ajuda aí, né? Durante toda a execução, do Mário, do comercial, e do Rodney, né? Cara, que foi um parceirão aí desde o início. Então, obrigado pela confiança, né? Espero que possamos continuar a parceria aí com novos projetos. Não, legal. Ser bem sincero, agradecer também ao Guilherme, né? Acho que vale a pena. Sim, o Guilherme, claro, ele não está aqui hoje. O Guilherme, que foi user parceiro aí, ficou do nosso lado o tempo todo. Exatamente. Também. Deu sangue, né? Deu sangue literalmente com a gente lá. Né? Piada interna aí de projeto. Exatamente. Mas eu acho que foi assim, do meu lado, foi o primeiro projeto com a Numen e, de novo, para os nossos padrões, foi um projeto grande. No final, aí nós estamos falando de 10 meses quase de projeto, então é um projeto grande. E primeiro com a Numen. Então, assim, nós já começamos com um projeto grande, diferente de você ter algumas abordagens pequenas, algumas situações menores e depois você ir crescendo. Então, realmente foi na base da confiança. Conheci a Numen através de um amigo que eu tenho extrema confiança. E aí conheci o nosso amigo Mário, né, que não está aqui conosco agora, mas ali, ó. vendeu bem o peixe. E daí vieram as pessoas, vieram o Craveiro, o Renan, e aí foi indo, literalmente. Tem o Luiz Jacaúna também, que participou, pessoa-chave também, a Alexandra, né? Isso, Alexandra. Então, pessoas que participaram, realmente competentes, pessoas que trouxeram valor realmente para o projeto. Bacana. Renan? Agradecer a presença do Rodney, Sucafina, agradecer o convite aí. Volto mais vezes para pagar o café.
Aí é com o Mário. Né? É verdade, né, Mário? Café, né, Mário? Bom, Obrigado gente, aí. a gente está Valeu. aqui finalizando aqui o podcast. Rodney, obrigado aqui da sua presença, do seu depoimento. Acho que de tudo, né? Desafios técnicos, tudo, a mensagem de confiança na consultoria, nos profissionais, isso aqui para a gente leva de todo o coração mesmo, porque a gente trabalha para isso, a gente acredita nisso, faz parte dos nossos valores, fazer entregas com qualidade e deixar cliente satisfeito. Trazer algum cliente para o podcast aqui é extremamente satisfatório. Então, só agradecer a sua presença aí. Não, legal. E estamos finalizando aí mais um podcast da terceira temporada do Join the Meeting, o podcast da Numen. Valeu, gente.